oportunidade, a amiga te inspire no seu estudo, tá? Sim, seja. Obrigada, seja bem-vindo. Sim, seja. Gente, bom dia. Nós estávamos aqui, eu e Maria Amélia, fazendo uma viagem no tempo aqui, né? Primeiramente, agradecer por essa oportunidade, essa alegria de estarmos novamente nesse espaço. Eu e Maria Amélia participamos desse grupo de estudo, há algum tempo atrás, e acredito que a maior parte daqueles que estavam conosco naquele momento, hoje já são avós, né? Nós estávamos aqui nesse grupo de pais, hoje somos avós. E eu quero parabenizar porque é um trabalho que vem de décadas, esse formato de estudo. Parabenizar todos os pais aqui presentes, encarnados, desencarnados. Tá bom, Marizinha? Tá bom? Tudo jóia? Parabenizar, né? E exercer essa gratidão a todos os nossos pais, aqueles que estão conosco ainda fisicamente, aqueles que já estão no plano maior. E também, para nós, este Dia dos Pais é especial, né? É o primeiro Dia dos Pais na condição de avô. Então, nós vamos receber o Davi, em novembro agora, e já estamos vivenciando isso que eles dizem, né? Que avô é pai levado ao quadrado. Então, nós estamos vivenciando essa experiência. E falar um pouco da nossa família. Nós temos 6 filhos, 2 que estão somente no nosso coração e 4 que estão fisicamente. Nós tivemos 2 abortos involuntários no princípio, né? As 2 primeiras gravidezes da Maria Amélia foram abortos involuntários, e nós estávamos conversando isso na vinda para cá. Parece que isso só fortaleceu a nossa vontade de ser pais. E depois vieram 4 que estão aí conosco, e esses 2 que nos prepararam para a tarefa, então vieram na frente para abrir o caminho para os demais, né? É com muita alegria que a gente trata, e a gente está aqui numa reunião de estudo. Então, se alguém veio aqui para escutar a palestra, eu sinto decepcionar. Eu não sou palestrante, eu sou conversador, né? Quem me conhece, então a gente vai conversar sobre esse tema de perdas e como enfrentar perdas e separações, né? Dentro da família. E já falo dessa perda, né? Como que foi para nós essas 2 perdas, que era aquela expectativa do filho chegar, quem já vivenciou isso? E aí você, de repente, eu lembro muito bem, acho que tá legal? Eu lembro muito bem que assim que a gente fica grávido, né? A gente começa a comprar as fraldinhas, e a gente já estava com a casa com aquele cheiro de nenê, e de repente vinha a frustração da notícia que não ia ter mais o nenê. Então, mas a gente lembrar sempre daquela palavra de Mãe Maria para o Chico, né? Isso também passa. E foram experiências necessárias para que a gente se preparasse para ser pai e agora avós, né? Bom, então, antes de entrar diretamente no tema, eu queria fazer um esquenta com vocês. Estou falando que mesmo para conversar, né? Família. O que vem à cabeça? Qual o conceito de família? Que instituição que me lembra família? Quem me ajuda? Pelo menos 2. Lar. Boa, Marizinha. Lar. Essa ideia do lar. E é interessante isso, né? Não sei se vocês já foram, tiveram a experiência de ir numa casa, por exemplo, que está à venda ou para aluguel, fechada há muito tempo. Toda casa que você entrar, uma casa de pedra, que está fechada, que não tem gente dentro, você vai entrar e vai sentir uma frieza. Vai sentir uma temperatura fria. Então, o que dá calor a uma casa são as pessoas. Então, o lar pressupõe uma casa de pedra, mas com gente dentro. Ok, muito boa. Marizinha, mais uma, pelo menos. Me ajuda? Escola. Boa, irmão. Demais. Então, o lar é uma escola e a gente veio aprender junto, né? Eu sinto muito essa relação com meus filhos, né? Não sei quem é mais velho espiritualmente, mas eu aprendo muito com eles. E a gente ter hoje essa oportunidade de aprender com os filhos.
Que a gente lê, a gente vê aquele modelo antigo, quando fala assim, meu pai não precisava nem falar, bastava olhar para a gente já obedecia. Tá, quando havia uma obediência boa, mas na maioria das vezes essa obediência era por medo. E aí não é uma experiência boa. Né? E hoje não, você conversa de igual para igual com o filho, deixando claros os papéis. Pode ser, e eu acredito que dos nossos 4 filhos, talvez os 4 espiritualmente estejam muito melhores que eu. Muito melhores que eu. Mas nesta encarnação eu vim como pai. Então eu preciso exercer esse papel. Eu estou na liderança dessa família, desse lar. É uma escola que a gente aprende junto. E eu vou trazer uma outra. Equipe de trabalho. Faz sentido? Somos uma equipe de trabalho. E qual que é o trabalho? Curar as feridas recíprocas. Alguém aqui já assistiu o filme Odisseia? Ninguém assistiu? Recomendo. Recomendo, e ele, não vou dar spoiler então, mas ele traz uma análise muito boa sobre a guerra. Porque a história humana é uma história de guerra. E aí, depois daquele filme, eu comecei a refletir. Na guerra não existe vencedor. A gente fala muito hoje nas corporações, nas relações de trabalho, nos negócios, na relação ganha-ganha. E é isso que faz o negócio crescer. Ganha-ganha. Se o meu ganho depende da perda do outro, o meu ganho não vai longe. Se o meu ganho estimula o ganho do outro, essa relação cresce. E mesmo na família. E na guerra não há ganha-ganha, só há perda, perda, perda. Todo mundo sai perdendo na guerra. Eu não acredito que existe um veterano de guerra que tem uma cabeça normal. Maria Amélia tinha um tio, por sinal morava aqui muito perto, que ele foi veterano da guerra, da Segunda Guerra. Foi chamado pracinha da Força Expedicionária Brasileira. E se ele escutasse um barulho de alguma coisa caindo, aquilo para ele trazia um transtorno. E ele não chegou a ficar numa trincheira. Agora imagina alguém que passa 30 dias, 40, 50, 90, 100 dias numa trincheira. Não sai normal. Então na guerra não existe ganhadores, só perda. E a gente traz essa história. Então na família a gente está curando reciprocamente as nossas feridas. E aí uma outra figura que me vem com a família hoje é quando a gente considera a terapia, né, de constelação familiar. A gente tem dentro do movimento espírita hoje 2 pessoas que trabalham com isso, que são expoentes, Roberto Almeida, Ana Teresa Camasmier. Os 2 trabalham com constelação familiar. Não é uma terapia espírita, deixando claro. É uma terapia, é uma psicoterapia. Mas é um recurso. E o que é a constelação familiar? Você reúne um grupo de pessoas e ali cada um se dispõe a assumir papel. Um assume o papel, se alguém está constelando, um assume o papel de seu pai, de sua mãe, de avô, de avó, e aí ali você trabalha as suas energias. Aqui um campo naquele grupo ali, e você trabalha. Então o que é a família? São aquelas pessoas que se dispuseram a constelar comigo nesta encarnação, para eu trabalhar as minhas questões, para todos os outros trabalham. Então, agora vem a segunda pergunta para o nosso esquenta. Alguém aqui tem um parente difícil? Alguém tem um parente difícil? Tem, né? Lá em casa tem um também, só que lá agora está no paz danada, porque ele está aqui falando. Lá na família agora está uma paz danada lá em casa. Né? Quem que é esse parente difícil? E que para nós é fulano e para o fulano somos nós. Né? Por quê? Quem que é geralmente esse que a gente taxa de parente difícil? É aquele que assumiu a função de constelar, de trazer as outras pessoas para curar, e ele assume uma função maior. E muitas vezes ele carrega esse peso. E a gente está ali por acaso? A gente está nesse grupo por acaso? Não. Todos nós temos questões a trabalhar e ele se dispôs a pegar essa parte maior do trabalho, dessa cura de feridas. Então, essas as questões que a gente queria trabalhar primeiramente em família. Né? E o que a doutrina espírita nos traz sobre família? O que a doutrina nos traz?
das nossas, né? A gente vai encontrar lá em João, né? No Evangelho de João, aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, né? É possível um homem entrar de novo no ventre da sua mãe para nascer já grande? E aí Jesus fala: o que nasce do corpo é corpo, o que nasce do espírito é espírito. Então, na nossa trajetória espiritual, a gente necessita desse rearranjo familiar para curar questões que nós deixamos de outras existências. E a criança, né? E qual que é o nosso grande objetivo? Se eu perguntar aqui, o que nós estamos fazendo na Terra? A gente existe para quê, gente? Para que Deus nos criou? Para passear, né? Essa é a pergunta mais fácil mesmo. É a pergunta mais fácil. Então, responde para nós, Flávia. Evoluir. Então, nesse passeio que o Flávio falou, a Flávia, né, evoluir. Então, esse passeio, essa jornada. Então, vamos pensar nessa jornada evolutiva. A gente saiu daquela condição de simplicidade, de ignorância, e vai chegar onde? Vocês se sentem confortáveis hoje? Antigamente a gente ia nos velórios e aí a gente falava assim: ah, descansou. Vocês conseguem falar isso agora nos velórios? Descansou? Fala. É fake, né, gente? Porque a gente sabe, pela doutrina não existe, né? Então não existe mais aquela coisa que a gente falava: ah, a única coisa certa da vida é a morte. A morte é simples passagem. Qual que é a única coisa certa da vida? É onde a gente vai chegar. Onde a gente vai chegar? Na angelitude. Então vamos explorar isso mais. O que a gente mais deseja para os nossos filhos? Quase todos estão aqui, estão na condição de pais e mães. O que a gente mais deseja para os nossos filhos, gente? Evoluir, o que mais? Como que a gente fala assim? Hoje, o que a gente deseja? Feliz Dia dos Pais. O que a gente deseja para as pessoas? Felicidade. O que nós mais desejamos para os nossos filhos? Felicidade. Antigamente a gente achava que seja doutor, que seja isso, não. Que seja um jogador de futebol, vamos expor eles. Hoje a gente deseja só que eles sejam felizes. E para ser feliz precisa estar de acordo com as leis divinas. A gente pega lá na questão 614, Livro dos Espíritos. O que é a lei natural? Lei natural é a lei de Deus. Ela lhe diz o que ele deve e o que não deve fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, quando a gente está de acordo com a lei divina, a gente encontra felicidade. Quando a gente está contrário a essa lei divina, infelicidade. O que a gente deseja para os nossos filhos? Felicidade. E aí, por que entra aquilo que a Isis falou? Por que a paternidade é uma missão? Paternidade é uma missão? Está aqui, né? Na questão do Livro dos Espíritos. A questão 582. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? É sem contradito uma missão e, além disso, um dever. Então, o que é? E aí a gente sempre tem aquela perguntinha, né? A filha é bom demais, mas melhor seria se viesse com manual de instrução. Isso? Tem manual de instrução? Tem. Está aqui no Evangelho, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Qual que é a maior missão da paternidade e da maternidade? Aproximar essas almas de Deus. Todos nós, em algum momento, nós nos desviamos desse caminho que leva para Deus. Então é diminuir a distância dessa rota e ajustar essa rota nesse sentido. Então, se nós desejamos a felicidade para os nossos filhos, o que o Pai Maior nos deseja, nos reserva? Lá nesse ponto final do ônibus, da evolução, a felicidade. Qual que é o caminho que ele criou para a gente chegar nesse ponto final? A experiência por meio da reencarnação. A gente evolui no plano espiritual, gente? Evolui? Alguém aqui não sabe andar de bicicleta? Alguém não sabe andar de bicicleta? Não? Mas teoricamente você sabe, não sabe? Pega a bicicleta, põe a mãozinha ali no guidão,
passa o pezinho, senta no cilindro e pedala, não é isso, teoricamente? Se você pegar a bicicleta, você vai sair andando? Não. Alguém aqui aprendeu a andar de bicicleta sem cair? Sem levar nenhum tombo? Não. Por que a gente aprende a andar de bicicleta quando criança? Porque o prazer e a satisfação compensam o risco. O risco da queda é iminente, mas a alegria de ver aquele vento bater no rosto é muito grande, então você compensa o risco, certo? Então, como que a gente vai evoluir? Reencarnando. Reencarnando. Caindo, levantando, e a gente vai chegando. Agora, qual que é o caminho necessário para eu chegar lá? Alguém aqui já viveu alguma carência afetiva na vida? Já. Por que a gente sente carência afetiva? Nós não somos amados por Deus, gente? A nossa criação é um ato supremo de amor. Como é que está lá no Gênesis? Deus fez o homem, né? A imagem lá, o barro. Mas o barro tinha vida? Não. O que Deus fez para conferir vida ao barro? Soprou as narinas. Então, nós fomos criados nesse ato supremo de amor e recebemos amor a cada instante, cada respiração nossa. É um ato supremo de amor de Deus por nós. Mas bate carência afetiva, por quê? Porque nós fomos criados não apenas para sermos amados, mas para amar. E a gente ainda não consegue exercitar essa plenitude de amar. A gente, por enquanto, é muito mais amado do que amante nesse sentido, né? Então, esse é o objetivo. E como que por que a gente ama tanto os nossos filhos? Porque a gente ama tanto os nossos filhos? Porque nós cuidamos deles. Vem aquele serzinho totalmente frágil, que depende de nós para tudo. E aí nós precisamos cuidar desse ser. Eu vou precisar dar os primeiros cuidados naquela fragilidade enorme. Aproveitando o ganho dessa encarnação nossa, dessa nossa geração, como que era antigamente? Os pais, né, só via os filhos depois dos 40 dias de canja, né? A mulher dava a luz, ficava trancada no quarto fechado, tomando canja de galinha. O pai só via o filho depois dos 40 dias de canja. O pai não via o filho. A Maria Amélia já começou a contrariar essa tese. Ela dava a luz lá no hospital da medicina, e ela dava a luz geralmente no sábado. E no sábado lá, o cardápio é lombo de porco. Ela já dava a luz de manhã e no almoço ela já comia o lombinho. A minha mãe pirava com essa história, né? Então, a relação dos pais com os filhos começava depois dos 40 dias. Olha lá, ele via o filho assim, não punha a mão, não. Nós, da nossa geração aqui, da minha, já conseguimos fazer esse avanço, e vocês muito mais. A maioria aqui, acredito, hoje, pai, já deu o primeiro banho no filho. Eu não conseguia dar, não. Eu ia dar banho lá depois dos 60 dias, pelo menos. É isso? E a gente vai, então, cuidando desse serzinho. E em cada etapa. Quem tem filho adulto aqui vai viver essa experiência. Que você precisa aprender a cuidar sem interferir. E isso é um desafio muito grande, né? É tipo assim, o que Maria disse para o anjo Gabriel: eis-me aqui, você precisa se colocar à disposição, mas sem interferir na vida deles. Então a gente aprende a cuidar, amar, porque é dessa forma que a gente desenvolve amor. Que você pegou aquele ser frágil, e aí você viu esse ser crescer, evoluir, se fortalecer, e em cada etapa da vida solicitando cuidados específicos. E chega o momento em que ele vai te dizer, igualzinho aquele jovem disse para o seu pai assim: fui. Então você aprendeu a amar no cuidado
e agora vai precisar aprender a amar no desapego. Deixar que ele vá para a vida fazer as suas experiências. Que filho que falou isso? Aquele filho pródigo. Dá-me o que me pertence, dá minha matula aí. E é a matula que a gente prepara para os nossos filhos, que eles vão se servir durante essa jornada. Essa matula que eles estão recebendo aqui, nesse momento, que vocês os trouxeram para a evangelização. Essa matula moral. Quando faltar tudo na vida, eles terão essa estrutura. Nós temos dito para os casais que pretendem ter filho. Há pouco tempo, um amigo nosso de Ribeirão, a filha dele passou no vestibular aqui, e aí eles vieram para ver casa, essa coisa toda, e aí nós andamos com eles aí para ajudar. E aí ele falou para mim, Marco do céu, eu não sei como é que vai ser, eu só consigo dormir depois que eu vejo ela na cama. E agora? E para a infelicidade dele, ele não tem fé, ele não acredita em Deus. Falei, você está no mato sem cachorro, meu amigo. Porque antes de arrumar filho, a gente precisa arrumar a fé. Nesse, eu falo para minha mãe, eu estou com 66 e ela está com 93, Roberto? E ela está batuta, viu? Controlando sempre, igual você conheceu. Me controla assim, controla eu, controla a Marianela. E a única coisa que eu tenho para falar para ela, falei, mãe, nesse exato momento eu não sei onde está nenhum dos nossos 4 filhos. Mas eu confio em Deus que eles estejam bem. Então a gente vai precisar entregar. E aquele pai do filho pródigo, ele entregou o filho para a vida? O que vocês acham? O filho falou, vou embora. Ele falou, então vai, nunca mais te vejo. É assim que a gente faz? Não. A gente fica olhando até onde dá a vista, né? E depois a gente, se ele não passa notícia, como é que a gente faz? Liga para um, para outro, pedindo notícia, se ele saiu brigado. Se ele saiu brigado, e às vezes é necessário. Às vezes é necessário. Uma perguntinha, você tem 2 filhos. Um chega para você e fala assim, pai, eu preciso muito da sua ajuda. Você ajuda? Ajuda. Aí o outro fala assim, pai, eu te odeio. E para mim, a melhor coisa do mundo é que você morra. Esse segundo filho também precisa de ajuda? Muito mais. Porque esse primeiro já aprendeu a linguagem do amor. O segundo ainda não aprendeu, precisa ensinar para ele. Então aquele filho pródigo saiu, foi para a vida. E quando ele estava no país mais distante, bateu fome, vai bater. Qual que é a senha? Né? E aí fala lá no texto. E caindo em si, o que é esse cair em si? Tomar consciência. Quando que os nossos filhos terão ideia do amor que a gente tem por eles? Quando eles tiverem filhos. Só quando eles tiverem filhos que eles saberão a intensidade do nosso amor por eles. E aquele filho pródigo, então, quando bateu fome e ele estava no país distante, ele lembra que até os servos mais simples da casa do pai eram melhor tratados. Então é quando bate aquela senha, que o filho vai passar para assim, pai, mãe, tá tudo maravilhoso, eu estou dando notícia, agora fiquei 2 anos sem dar notícia, passa um Pix para mim. Tá tudo bem, mas passa um Pix. E aí você vai saber que não tá tudo bem. E aí você vai passar o Pix e falar, a casa está aberta. A casa está aberta. Mas quando ele volta, a gente faz igual... Como que é a volta? A gente faz igual o pai do filho pródigo? E o que a gente vai perguntar? O que você fez? Onde você andou? Como você gastou seu dinheiro? Você acabou com seu dinheiro? Como? Eu te ajudei! Isso, eu te ajudei! Você não sabe a luta que foi para eu dar as coisas que você vê para te criar, para te pagar a faculdade. Você não sabe a luta que foi, essas coisas que a gente faz. O que é que o pai do filho pródigo fez quando o filho pródigo voltou? Primeira coisa, ele estava do lado de fora da casa. Então, pelo que eu posso perceber, ele estava olhando a estrada e ele tinha designado anjos tutelares para cuidar daquele filho. E quando o filho se aproxima, o que ele faz?
Ele simplesmente abre o peito e recebe esse filho com um abraço. E ordena que se prepare o melhor bezerro, né? A melhor res que tinha ali, porque era dia de festa, porque aquele filho que estava perdido voltou. Na reunião mediúnica que eu participo, na sexta-feira anterior, teve um irmão que comunicou que estava naquela condição de se julgar o pior dos mundos. Aquele irmão que está assim, que não consegue trabalhar a sua consciência de tanto erro, de tanto desvio. E ele estava naquela condição. E aí eu falei, Deus é todo misericórdia. Deus te perdoa. Ele falou, não, Deus não me perdoa, não. Aí eu falei, você tem filho? Tive filho, mas há muito, muito tempo eu não vejo. Eu falei, mas eu vi, ele era criança. Eu falei, mas se seu filho errasse, o que você fazia? E a resposta dele me emocionou, gente. Eu tomava no colo. Se meu filho errasse, eu tomava no colo. E aí eu falei, mas se nós que somos pais humanos, falíveis como somos, a gente faz isso com o filho, imagina nosso pai, todo amor e misericórdia. O que ele faz conosco? Ele nos toma no colo e dá outra oportunidade de vida. Então, é esse exercício que a gente tem. Agora, essa perda que nós estamos falando, esse filho seu que saiu, essa separação, você trabalha dessa forma. E agora, como que trabalha intimamente? Como que o casal trabalha isso? Essa separação? Todo mundo já ouviu falar na síndrome, né, do ninho vazio. É isso? Então, é importante a gente perceber isso. O casal, né, os parceiros, hoje esse termo a gente vai ter que mudando os nomes, né? Eu preparando isso tudo, agora eu descobri até o que é ficante premium. Tem ficante premium, gente. É premium, né? Que na expressão em inglês. Tem ficante premium e tem ficante premium max. E aí você ficou mais. Ficante é só ficando. Aí já começou a ficar já mais. Aí tem ficante premium max. E aí depois vai para o TAP. Trip, another together. A gente, quando não encontra o nome para os três, é viver junto. É viver junto, né? Aí passar a morar junto. E a gente vê hoje, né? A gente já começa a falar agora da segunda parte dessa separação, que é a separação dos casais. Né? O tema ficou abrangente, eu vou fazer assim, Flávia. Né? Nós falamos da separação com os filhos, agora a separação dos casais. E é muito comum hoje a gente ver casais se separando nesse momento, em que os filhos vão para a sua vida e o casal não tem mais afinidade. Não construiu laços entre si. Todos os laços passam pelos filhos, e é preciso manter projetos, né, para manter essa união. Mas falando da separação como um todo. Como que a doutrina espírita trabalha a questão do divórcio? Eu acredito que a doutrina espírita é a mais avançada, mais vanguarda nessa questão do divórcio. Quando a gente pega no próprio Evangelho, no capítulo 22, né? Que está aqui no capítulo Não Separeis o que Deus juntou, Kardec reserva um tema específico, que é o item 5 desse capítulo, sobre o divórcio. E aí ele fala, o divórcio é uma lei humana que tem como objetivo separar legalmente o que na verdade já estava separado. Ele não é contrário à lei de Deus, uma vez que apenas reforma o que os homens fizeram. Ele vai dizer que o que existe de eterno são as leis divinas. Qual que é a lei divina eterna? Quando nós perguntamos assim, o que nós estamos fazendo aqui? Para que nós somos criados, gente? Para aprender a amar. Quando a gente pega na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus enviou para nos servir de guia e modelo? O que é guia? Aquele que mostra o caminho. Modelo, aquele que mostra como a gente deseja ou quer ser. Qual que é o tipo mais perfeito que Deus enviou?
Jesus. O que é que Jesus nos trouxe? Ele veio aqui para quê? Ele nos trouxe a lei do amor. Nas palavras de Simão Pedro de Lima, o amor que andou sobre a terra. Então nós estamos aqui para quê? Aprender a amar. E essa questão do divórcio está nesse capítulo? Está. A questão do casamento. A lei de amor é uma lei permanente. Mas as leis humanas, e Kardec fala isso, elas mudam conforme o tempo, conforme o local e conforme o avanço da inteligência. Então as leis humanas vão mudando. Vocês acreditam, gente? Olha o tanto que eu estou velho. Eu ia com meu pai e minha mãe, às vezes, viajar. Para chegar no hotel e entrar um casal junto, tinha que apresentar a certidão de casamento. Vocês acreditam nisso? Isso até a década de 70 no Brasil. Só podia dar entrada no hotel um casal se apresentar a certidão de casamento. Né? Hoje você reconhece, você não precisa ter papel, basta ir no juiz e falar, eu moro com fulano há tanto tempo, e é o mesmo reconhecimento da minha união estável como se fosse um casamento. Isso? E aí a gente tem essa questão do divórcio. Como que era antes do divórcio? Alguém já pesquisou sobre isso? Antes do divórcio, o que nós tínhamos no Brasil? O divórcio foi instituído no Brasil em 1977. 77. Claro, se você quiser tirar o microfone aqui, acho que não precisa não, pode ficar só de gravação. Então, antes dessa lei de 77, o que a gente tinha? O desquite. O desquite, a pessoa se separava, tinha toda a separação patrimonial, né, jurídica ali, tudo, mas a pessoa não podia casar-se. Ela não podia casar novamente. Então, o divórcio foi um avanço nisso. E a gente tem muitas falas do Chico, gravadas do Chico, defendendo a instituição do divórcio no Brasil. O que ele falava? É preferível uma relação se romper por um meio jurídico do que esperar que seja pela morte ou pela loucura de um ou outro. E o que a gente tem? Tem um livro da Ana Teresa Camasmier que ela trata dessa questão das loucuras que a gente vê em algumas relações. Que começa como? Começa de uma forma sutil, que a gente espera sempre assim. A gente defende o divórcio assim, quando a relação já está assim a ponto da violência, de um agredir o outro fisicamente, é preferível que se separe. Tá. Realmente. Agora, a gente ignora que antes da violência física, vem toda uma sorte de violências psicológicas. O que são violências psicológicas? Começa no silêncio punitivo. Aquela pessoa que não conversa com o outro para castigá-lo. Que vivem dentro da mesma casa, mas que não se falam mais. E que exerce esse silêncio como forma de punição para o outro. Outra forma, quando desmerece o papel do outro. Mas você não é nada. Tudo que você é, você deve a mim. Você é um João ninguém, você é uma Maria ninguém. Tudo que você é hoje foi por minha causa. Isso faz bem, gente? Faz bem para alguém? O controle... Desrespeito emocional completo. E essa palavrinha é a chave de todas as relações. Respeito. Quando começa a faltar respeito nessa relação, que seja qualquer tipo de relação, como a Isis falou aqui hoje, seja entre casais héteros, casais homens, mas tem que ter relação, tem que ter respeito. Isso. Então, essa é a base da relação. Aí começam outras formas, controle financeiro excessivo. O que você fez? O que você está gastando? Invasão de privacidade. Um pega o celular do outro escondido para ver o que está aqui. Né? Tudo isso são formas de violência que precedem a violência física. Pode não levar à violência física, mas vai levando à desagregação psíquica.
emocional. Em outros termos, leva à loucura. Isso? E aí você, então, às vezes precisa fazer essa passagem, né? Essa passagem. E aí eu vou dizer para vocês, sobre a questão de skit, que eu vivenciei isso. A minha avó, em 1965, ela tomou uma atitude de separação do meu avô. Eu, desde que me entendo por gente, lá em Piutaba, a gente sabia onde era a casa da minha avó e onde era a casa da amante do meu avô. Era 2 quadras uma da outra. Tem um amigo nosso que conta que a mãe matava porco, ela já separava a parte do porco que era da família e já falava para o marido, ó, essa aqui é da fulana, que era a amante dele. Essa parte é dela, leva para ela. E muitas mulheres achavam isso normal, gente. Isso era a normalidade da relação. Agora, fosse o contrário. Fosse o contrário. A mulher que tivesse um amante. Qual era o nome que ela recebia? Prostituta. Prostituta. E muitas vezes a mulher que desquitava, ela também recebia da sociedade essa pecha. É como se fosse uma prostituta. Todo mundo achava que ela estava na pista. Ela estava na pista, que era uma mulher fácil. É isso? Então, o divórcio foi um avanço, mas a gente vê hoje um número enorme de separações. A que se deve isso? Será por essa facilidade do divórcio que estimula as separações? Pode ser. Pode ser um fator. Mas tem outros fatores que a gente precisa considerar. Como que era antigamente o começo de uma relação? Você começava namorando, depois você começava noivando. A paquerinha do namoro, né? A paquerinha era o ficar leve. Né? É o ficar leve que não era o ficar de deitar. Né? Era o ficar vertical. Não era o ficar horizontal, né, Flávio? Não, para ficar mesmo, eu estava casado antigamente, né? E aí você tinha essas etapas que você ia conhecendo reciprocamente e avaliando se aquela pessoa era a pessoa que você realmente desejava estar junto. Eram etapas. Agora, como que faz? Você vê a pessoa igual você vê um carro novo, e aí você fala assim, vou fazer o test drive. E aí vai morar junto. E aí vai morar junto. Ver um carro na loja é muito diferente de você andar com o carro na terra. A vida no dia a dia, ela reserva momentos, né, que não são tão românticos assim. E aí, aos primeiros embates, começam as separações. Algumas separações que, por motivo sério, como esse que nós falamos, das violências psicológicas, mas outras, assim, muito leves. Eu lembro de uma vez, a gente viu falar de um processo, estava no processo, qual que era a causa da separação? Era o POC. O POC. Mas o que é o POC? É o barulho que ela faz quando chupa jabuticaba. Isso me incomoda profundamente. POC. A mulher chupava jabuticaba, fazia o barulho e se irritava o marido. Eu já vi papel higiênico. Do papel higiênico, né? Um acha que tem que sair assim, o outro tem que sair assim, né? E essas pequenas coisas que vão desgastando a relação. E o que a gente faz? Não, mas o certo é o papel higiênico passar assim, ué. O certo é isso. Então eu defendo o certo. Se ela quiser ficar comigo, ela vai ter que pôr o papel higiênico assim. A gente se prende às nossas verdades como se fossem verdades universais. A gente não abre mão de coisas pequenas em favor da relação estável e harmoniosa. E esse é o primeiro passo para evitar separações. Até que ponto eu estou me prendendo a picuinhas? O que eu posso abrir mão? De ser mais compreensivo do jeito dela ser e, ao mesmo tempo, mudar o meu jeito de ser para que essa relação.
O Simão, quando fala desse tema, ele fala de dois modelos, né? Aquele casal que resolve se avançar na relação, antigamente falava casar, né? Aí fala, não, mas nós somos diferentes. Não, mas não tem problema não. No casamento eu mudei ele. Eu mudei ele. E aí ele também avalia que ela não está muito no padrão, mas fala, não, no casamento eu mudo ela. Eu mudei ele, eu mudo ela. Muda, gente. Não. O que pode acontecer? Que é o único segredo. É mudamos nós. Mudamos nós. Nós nos ajustamos. Olha que interessante, me veio isso aqui agora, né? A gente falava da casa, olha aqui, a casa com as duas paredes, e a gente precisa construir esse vértice. A gente precisa construir esse vértice, esse ponto de encontro. É isso aqui que dá a estabilidade na casa. Esse ponto de encontro. Então eu preciso abrir mão de verdades universais minhas e aceitar a mudança minha, tal, para que a gente construa. É desse jeito que a gente cresce. Roberto Crema, lá de Brasília, da Unipaz, ele fala o seguinte: eu não cresço sozinho, eu não cresço no outro, nós crescemos no encontro. É no encontro que a gente cresce. E aí, se a gente está disposto, esse casal consegue. Mas quando está muito difícil a relação, já não está mais dando, como que eu faço para tentar evitar a separação? Eu vou fazer aquele balanço. Se há alguma coisa, algum recurso que a gente ainda possa buscar para salvar essa relação. Nós estávamos conversando com uma pessoa da família esta semana e eles foram para uma terapia de casal. Foram para uma terapia de casal, os dois. É uma sobrinha nossa. E aí, ela também seguiu na terapia dela, ele seguiu na terapia dele, então estão reconquistando essa relação. Tem 3 filhas e estão investindo nessa relação. Isso. Então, agora o que eu preciso avaliar? Essa pessoa que eu estou hoje é a pessoa com quem eu quero ter os filhos? É aquela que a gente vai ter filhos, a gente vai conseguir ter uma relação harmoniosa para formar esses filhos? Essa pessoa, a gente precisa ter planejamento, as empresas, as corporações fazem planejamento no mínimo de 10 anos. Essa pessoa é a pessoa com a qual eu quero estar daqui 10 anos? Essa pessoa é aquela com quem eu desejo envelhecer junto? Porque vai chegar um momento que a atração física já não vai ser preponderante. A gente precisa ter a boa conversa, ter o diálogo, esse diálogo construtivo, o prazer de conversar com o outro. Então, responda a essas perguntas para saber se você ainda investe ou não nessa relação. E se quiser, ótimo. Mas se não quiser, então rompeu. E agora, o que eu faço? Aí a literatura espírita fala assim: se veio para viver 50 anos, viveu só 40, vai ter que voltar a 10. Mesmo! Vai ter que voltar a 10 para viver com ele, porque vocês aprenderam a suportar um ao outro. Agora vai ter que aprender a amar. O que nós vimos que é uma das melhores formas de aprender a amar? Não é cuidando dos filhos? Não necessariamente eu preciso receber o outro, a outra na condição de parceiro. Eu posso receber como filho. E, de preferência, que esse rompimento seja numa base harmoniosa, tá bom, Xará? Seja breve. Não sou breve. Breves. Alô, Xará? E aí, se seja harmoniosa esse rompimento, mas que se não for harmonioso, que eu não traga, que não carregue essas mágoas. A mágoa faz mal para quem, gente? Para quem sente. Essa frase é atribuída a Shakespeare, eu nunca sei se é do Shakespeare não, mas a frase é boa, né? Guardar mágoa é igual tomar veneno e querer que o outro morra. Quem sofre com a mágoa? Eu que sinto. Então, se há perdão nessa relação, se eu mas é justo ou não? Ele me prejudicou, ele me violentou,
Não é justo eu sentir mágoa? Mas é inteligente você ficar guardando esse ódio? É inteligente da sua parte? E aí nós vamos ver na literatura espírita um caso assim de perdão máximo que eu considero. A mãe de André Luiz, que resolve reencarnar e receber as 3 amantes do seu ex-marido como filhas. Aí é para... Aí já é para quem está lá no top, né? Mas é assim que a gente reconstrói as relações. E aí, então, a gente falou das perdas, das separações pelos filhos, agora do casal. Agora vamos falar da perda pela morte. Pela morte. Seja, e aqui trazendo tudo, de um filho, que eu acho que deve ser a dor maior que existe. Eu lembro da música do Chico, né? Que traz, para mim, a maior dor de saudade, Flávio. A saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Nós temos uma prima que está nessa condição, estava falando conosco ontem. O filho desencarnou há 15 dias num acidente, e ela foi ontem, essa semana toda, limpar o apartamento dele. Tirar as coisas do apartamento. É muita dor. É muita dor. Ou seja, de um pai, né, que todo mundo, muitos já podem ter sentido, é o normal de um pai. E como que eu lido com isso? O espírita, como que lida com o luto? A gente pode chamar de perda, gente? A morte de um ente querido? Ah, não, mas você está chorando? Ué, mas ele não morreu. Não, você sabe que ele não morreu? Ué, você não acredita? Você não estudou a imortalidade da alma, não? Você pulou essa parte? Ué, ele continua existindo, você está chorando por ele? É justo chorar, gente? Pelo ente querido? É. Dentro do judaísmo, que uma vez que eu estudei, diz que a única secreção humana que é considerada pura é a lágrima. Ela lava a alma. Então, o espírita, mesmo acreditando em imortalidade, precisa viver o luto? Precisa. Preciso. E é justo que a gente não tenha essas falas desumanas, porque a gente aprende sempre com o Chico. Aquela mãe que chegou para ele: Chico, meu filho acaba de morrer. O que você tem para me dizer, Chico? O Chico já tinha escrito 400 obras. Todas elas acho que falam de mortalidade, não fala? Ele tinha argumento para essa mãe? 400 obras. Tinha argumento para essa mãe? Ele fala: minha irmã, não tem nada para te dizer não, minha irmã. A única coisa que eu posso fazer é chorar com você. No judaísmo, né? O judaísmo, ele dá um ano na pessoa no luto dela. Depois, aí encerra. Olha, que legal, não sabia, Flávio. Então precisa... Eu sou meio resistente a essas coisas de temporais, assim, porque depende muito da pessoa, né? De pessoa para pessoa. Mas um ano é um tempo bom. A gente precisa viver essa realidade. É perda ou não? Ah, mas a relação afetiva está aqui no Evangelho. A relação afetiva de alma a alma, ela só não perde mesmo, não. Mas a relação parental perde, gente. A minha irmã, nós somos 3 irmãos. A minha irmã era mais velha, 3 anos mais velha que eu. Eu e meu irmão, que é 7 anos mais novo. Meu irmão não participou da minha infância. Ele não sabe nada da minha infância. Quem sabia da minha infância era minha irmã. Eu perguntava para ela: Márcia, com que idade que eu andei? Ela sabia. Eu tenho um sapatinho lá, ela conta a história do sapatinho do outro que perdeu, ela me contava essa história. Agora eu não tenho quem conta, minha mãe não guarda mais essas memórias lá da minha infância. Então com a minha irmã foi embora a minha infância, a memória da minha infância. Até algumas fotos estavam na casa dela, eu não achei mais. Né? E aí? Será que eu vou ter uma outra composição familiar igualzinho? Nós tivemos essa, meu pai, minha mãe, ela... Essa relação, mas se eu tiver, vai ser outra época, não vai ser a mesma. Então, essa relação acabou. É perda. A Ana Teresa fala a dificuldade que o espírita tem de lidar com a palavra morte. Ah, desencarnou. Não, morreu. Primeiro morre para depois desencarnar. É a morte física, com todas as consequências, e depois o desligamento desses laços gradativamente.
Então, aí o que me salvou nessa morte da minha irmã? Um irmão do movimento espírita que falou que ele perdeu a esposa também, muito nova, e ele me falou uma coisa que eu compartilho com vocês que está sendo muito bom para mim. Olha, continua conversando com ela. Como se vocês conversavam. Normal. E aí eu exercito isso, continuo conversando. Mas nós estávamos numa casa espírita, conversando sobre isso, e uma irmã falou assim, mas eu tenho um problema. A minha irmã morreu, e eu não consigo conversar com ela. Eu falei, por quê? É porque eu não conversava com ela. Eu não conversava com ela. Nós tínhamos rompido. E ela não aproveitou, enquanto a irmã estava viva, para fazer essa reaproximação. Aí eu fico pensando, 2 seres humanos nascidos do mesmo ventre que rompem a relação. Por coisa pouca. Tem um amigo que rompeu a relação com o filho por questões políticas e ideológicas. Perdeu o relacionamento com o filho e com os netos. Porque quer ter razão no campo da política. Vale a pena? Quanto tempo, quantos milênios, às vezes, para compor essa constelação da família e a gente deixa perder por picuinhos. Então, hoje é Dia dos Pais. Nós vamos ter a homenagem agora, mas eu queria que nós transformássemos, que nós incluíssemos um pai nas nossas orações e na nossa gratidão hoje. Pode ser? Todo mundo tem pai, não tem? E todos nós temos o pai maior. Vamos levar o presente, se o pai está vivo, a gente vai levar aquela meia, aquele lenço. Eu recebi hoje, gente, uma cesta de café da manhã, maravilhosa. Tomei lá o cafezinho na xícarazinha que veio. E a gente vai levar o presente para os nossos pais hoje. Mas nós vamos levar um presente para o pai maior. Qual que é o presente que vocês acham que ele gostaria? Seria comum para todos nós? Presente. Presença. Presença, a nossa presença, se apresentar para ele, maravilhoso. Mas um presente que eu acho que ele agradaria muito de todos nós é lembrar de um familiar com quem eu tenho alguma diferença. Alguém que a gente esteja um pouquinho rompido. E aí eu buscar hoje reharmonizar com essa pessoa. É um presente para Deus? O perdão? Cada perdão nós ficamos mais próximo dele. Mas eu não tenho ninguém que graças a Deus, meu irmão, eu concilio até com cunhado e sogra. Não tem diferença com ninguém, nem cunhado nem com sogra. Maravilhoso. Então aí você tem uma outra, mas não saiu da tarefa não. Aí você vai lembrar de um ente querido que você não fala há muito tempo. Alguém que está meio esquecidinho, e aí você liga ou passa uma mensagem bonita para ele. Beleza? Então, para quem não tem diferença com ninguém, fica essa tarefinha. Mas não tem, eu converso com todo mundo, todos meus familiares. Tem uma terceira. Lembrar de alguém que não está mais aqui, fisicamente. Que seja o pai, que seja a mãe, que seja um tio, uma tia, uma madrinha, um padrinho. E unir o coração com ele. Agora, quem desejar, pode fazer as 3. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Tem uma quarta. Comigo mesmo. Boa. Boa. Então tem 4 tarefinhas aí para nós hoje, gente. Obrigado. Deixa eu.